terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Brado toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 39ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 15ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Divaldo Lúcio Abel. Presente. Dr. Salmem. Flávio Luiz Ambrosim. Frednis Correia Leite. Dr. Jadir Grilo. José Claudinei Messias. Lucas Pocai. Dr. Salim. Silvonei Rodrigues, presente. 11 vereadores presentes. Messias. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação as atas da 37ª e 38ª sessão ordinária. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer nesta noite a presença do senhor Claudinei Marques de Barros, de Mato Grosso, que se faz presente acompanhando nossos trabalhos. Russo, seja bem-vindo. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Ofício proveniente da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos 1102 e 1188, Dr. Jadir Pereira Grilo, 1207, 1177, 1182, Lucas Pocai. Ofício da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, encaminhando os boletins de caixa e os diários de usuária referente ao período de 22 a 29 de 10 de 2012. Comunicado do Ministério da Saúde informando sobre a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Ofício da SAI encaminhando cópias das portarias número 99 e 113 de 2012, processo de compra e serviço, bem como cópia de balancete financeiro referente ao mês de outubro de 2012. Senhor presidente, os ofícios foram lidos. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 114/2012, de autoria do vereador José Claudinei Messias, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Euclides Gonçalves Pereira. Projeto de decreto legislativo número 7/2012, proveniente do vereador Edivaldo Lúcio Abel, que concede o título de cidadão oriense ao senhor José Afonso Carrijo Andrade. Projeto de decreto legislativo número 8/2012, de iniciativa do vereador Lucas Pocai Alves da Silva, que concede o título de cidadão oriense ao primeiro sargento Luiz André Rodrigues de Carvalho. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o nosso regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de pareceres das comissões permanentes emitidos a projetos em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 62 de 2012. Parecer favorável, Dr. Salmem. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 65 de 2012. Parecer favorável, Dr. Salmem.
Parecer do relator da Comissão de Obras e Serviço Público e Meio Ambiente ao projeto de lei número 65/2012. Parecer favorável. Antônio Amaral Júnior. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 63/2012. Dr. Salmem. Parecer do relator da Comissão de Obras, Serviço Público e Meio Ambiente ao projeto de lei 63/2012. Parecer favorável. Antônio Amaral Júnior. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 107/2012. Parecer favorável. Flávio Luiz Ambrosim. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 108/2012. Parecer favorável. Flávio Luiz Ambrosim. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 113/2012. Dr. Salmem. Parecer favorável, desculpa, Dr. Salmem. Parecer do relator da Comissão de Obras, Serviço Público e Meio Ambiente ao projeto de lei 113/2012. Parecer favorável. Vereador Silvonei Rodrigues. Tá bom, né? Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 21/2012. Parecer favorável, Dr. Salmem. Parecer do relator da Comissão de Obras, Serviço Público e Meio Ambiente ao projeto de lei complementar número 21/2012. Parecer favorável, Antônio Amaral Júnior. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 23/2012. Parecer favorável, Dr. Salmem. Parecer do relator da Comissão de Obras, Serviço Público e Meio Ambiente ao projeto de lei complementar número 23/2012. Parecer favorável. Vereador Antônio Amaral Júnior. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 24/2012. Parecer favorável. Dr. Salmem. Parecer do relator da Comissão de Obras, Serviço Público e Meio Ambiente ao projeto de lei complementar número 24/2012. Parecer favorável. Antônio Amaral Júnior. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 30/2012. Parecer favorável. Dr. Salmem. Parecer do relator da Comissão de Obras, Serviço Público e Meio Ambiente ao projeto de lei complementar número 30/2012. Parecer favorável. Antônio Amaral Júnior. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 31/2012. Parecer favorável. Dr. Salmem. E parecer do relator da Comissão de Obras, Serviço Público e Meio Ambiente, como parecer favorável do vereador Antônio Amaral Júnior. Senhor presidente, todos os pareceres foram lidos. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos serão inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. 1233, requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Olívio Minucci. 1234, requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 21 de abril. Esses dois requerimentos do vereador Lucas Pocai. 1235, requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpezas em Boca de Lobo em toda a extensão da rua 12 de outubro. 1236, requer informações sobre a possibilidade de se instalar iluminação pública na rua Dr. João Bento Vieira da Silva Neto, próxima à linha férrea, no acesso ao Jardim Santa Felicidade. Esses dois requerimentos do vereador José Claudinei Messias. 1237, requer informações sobre a possibilidade de se contratar mais médico na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Dr. Jadir Grilo. 1238, requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Machado Florencio. 1239, requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Cid Minus. 1240, requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Ovídio Gregório de Jesus. Esses requerimentos são do vereador Lucas Pocai. 1241, requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçado e limpeza em terrenos na rua Antônio Mardegan, próximo ao número 50, Vila São Silvestre. Está tudo em sequência. Vereador Divaldo Luciabel. 1242, requer informações da Lambo, Liga das Associações de Moradores de Bairro de Ourinhos, sobre a data de realização das eleições para a escolha de sua nova diretoria, bem como de suas unidades. Vereador Lucas Pocai. 1243, requer informações sobre a possibilidade de se substituir a atual iluminação pública por lâmpada a vapor
de sódio na rua Antônio Mardegan, próximo ao número 50, Vila São Silvestre. 1244, requer informações sobre a possibilidade de se realizar poda de árvore, rua Antônio Mardegan, próximo ao número 50, Vila São Silvestre. Esses dois requerimentos são do vereador Edivaldo Lúcia Abel. Senhor presidente, todos os requerimentos foram lidos. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura dos requerimentos de urgência apresentados. Requerimento número 1245, requer urgência especial de votação ao projeto de lei 107/2012. Justificativa. A presente proposta visa criar dotação para atender orientações do Conselho Nacional de Assistência Social, onde os municípios que recebem recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome poderão usar com financiamento federal para pagar trabalhadores concursados que atuam no Sistema Único de Assistência Social. Sala, sessão em 12 de outubro de 2012. Vereador Silvonei Rodrigues. Requerimento 1246/2012. Requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 108 de 2012. Justificativa. A presente proposta visa alterar os programas 0107 Educação para Todos e 0121 Alteração Básica Cidadão. Sala, sessão em 12 de novembro de 2012. Doutor Salim. Requerimento 1247. Requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 109 de 2012. Justificativa. A presente proposta visa alterar o programa 0000 Encargos Especiais 0114 Serviço Urbano. Sala, sessão em 12 de novembro de 2012. Silvonei Rodrigues. Requerimento 1248. Requer urgência especial de votação ao projeto de lei complementar 24 de 2012. Justificativa. A presente proposta visa o tratamento referido à via pública como uma via estrutural de nível 3 para que sejam tomadas providências para adequar o trânsito e os transportes do local. Sala, sessão em 12 de novembro de 2012. Doutor Salim. Requerimento 1249. Requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 113 de 2012, justificativa. A presente proposta tem como objetivo a declaração de utilidade pública do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Ourinho por se tratar de entidade de caráter eminentemente social para que possa reivindicar qualquer concessão por parte dos poderes públicos constituídos. Sala, sessão em 12 de novembro de 2012. Carlos Alberto Costa Prado. Senhor presidente, todos os requerimentos de urgência foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente, enquanto que os de urgência serão deliberados na ordem do dia. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Senhor presidente, as moções são as seguintes. Vereador Lucas Pocai Alves da Silva, número 481/12. Congratulações à Tenente Camila Bente Ribeiro por assumir o comando do Corpo de Bombeiros de Ourinhos. Vereador Antônio Amaral Júnior, 482/12, pesar pelo falecimento do senhor Ezequiel Galvão. Jadir Pereira Grilo, vereador, 483/12, pesar pelo falecimento do senhor Lauro Minucci. Vereador José Claudinei Messias, 484/12, congratulações ao escritor Adão Fernandes pelo lançamento do livro Cuidado, não deixe um traficante adotar seu filho. São essas as moções, senhor presidente. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto que as moções de pesar encontram-se aprovadas na forma regimental. Não havendo mais matéria a serem lidas, eu coloco em discussão o requerimento número 1200... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvonei Rodrigues. Queira a mesa ouvir no plenário que os requerimentos e as moções sejam votados de forma globalizada, salvo algum destaque. Atendendo, então, a questão de ordem do vereador Silvonei Rodrigues, eu coloco em deliberação do plenário a proposta que requer que a discussão e votação dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador Silvonei Rodrigues permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, eu coloco em discussão os requerimentos de números 1233 a 1244/2012 e as moções de números 481 e 484/2012. Está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado.
Consulto o primeiro secretário se há orador inscrito. Com a palavra, o vereador Dr. Faués Salmen, por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, eu gostaria rapidamente de falar aqui da minha cadeira, se Vossa Excelência me permitir. Permitido, excelência. Semana passada senhores vereadores, senhor presidente, senhoras e senhores, semana passada eu assumi a tribuna e alertei para o fato de que a educação do país está cada vez pior. E disse também que um povo sem educação é um povo cego, é um povo ignorante, é um povo que não sabendo ler, não sabe interpretar, que não sabendo ler nem interpretar, não sabe o que acontece na vida e no mundo. E eu disse que a alfabetização, ela tem que ser feita no primeiro ano do ensino fundamental, aos 6 anos de idade. E a presidenta Dilma, quinta-feira agora, parece que me ouvindo aqui, alertou para a efetivação de um compromisso informal com os estados e municípios para que a alfabetização se completasse em 2 anos. O que eu acho errado, tem que seguir 1 ano. Mas o que adianta ter compromisso, senhor presidente, se nós não temos segurança nem material humano para poder fazer com que se alfabetize alguém em 1 ano ou 2 anos? O nível cultural do corpo docente do país atravessa uma das mais profundas crises intelectuais jamais dantes verificado. Eu alertaria ao senhor secretário de Educação, que está lá para fiscalizar serviço burocrático, que desse um pouquinho mais de si, porque é um homem inteligente, tão inteligente, que através de minha autoria a Câmara concedeu-lhe o título de cidadão oriense. Que ele fizesse uma comissão de avaliação para cada 60 dias, essa comissão de professores de avaliação fosse nas escolas municipais de ensino fundamental para tentar sentir o grau de aproveitamento dos alunos nos primeiros 3 meses do ensino fundamental. Porque se não houver cobrança, não houver fiscalização, não vai ser levado a nada. Mas a maior preocupação minha não é a constituição de uma comissão de fiscalização, de vistoria. É que essa comissão também tem que ser submetida a uma avaliação, para ver se esses professores da comissão têm competência e grau de intelectualidade suficientemente capazes para poder obter do aluno o saber dele, o seu grau de aproveitamento. Porque, senhor presidente, se nós fizermos um exame seletivo de 99% do corpo docente de professores, não passa ninguém. Não passa ninguém. E como é que os alunos vão aprender se quem ensina não sabe o que fala? A coisa é séria. Estava conversando com o vereador Fredenis. O índice de desenvolvimento educacional do país está entre os piores do mundo. Do mundo. Como é que se pode aceitar que um país com a 5ª economia do globo terrestre tenha mais de 15% da sua população analfabeta e mais de 78% de semi-analfabetos? Nós vai, nós fica, nós ia. E nós todos temos, para vocês verem, vereador Lucas, como é que é o grau de aprendizado. Todos nós tivemos aulas de inglês. Quero saber quem que sabe falar inglês aqui. Ninguém. Eu sei porque eu fiz curso de especificação, né? Mas ninguém sabe. Ora, se o aluno não sabe a sua língua nativa, que é a língua portuguesa, e não aprende essa língua,
não pode aprender inglês e francês. E na Europa, e na Ásia, e na África, os cidadãos saem dos cursos com o inglês e o francês na ponta da língua, que são línguas oficiais. Aí pode ir para o mundo inteiro, bater a porta, que a porta estará sempre aberta. Eu gostaria, que faltam o quê? 4, 5 sessões para eu ir embora, que o senhor secretário de Educação estivesse me ouvindo, ou alguém lhe dissesse, que faça esse empenho, esse esforço, coloque a educação de Ourinhos num nível realmente suficientemente capaz de poder ser tido como um índice aceitável. Nós não podemos também passar do 0 a 1000, mas tem que alguém iniciar esse processo de alfabetização. Nós não podemos jogar a culpa na escola. A escola é para ensinar. Ora, se a escola não ensina, como é que se vai se aprender? Como é que vai se aprender? Eu também imagino os filmes brasileiros, né? É só filme de favela, atores e artistas mal vestidos, ninguém com terno e gravata, dando uma impressão, e continua a impressão para o mundo, que aqui só tem escola de samba, favela, macaco e banana, e carnaval. Nós não temos ninguém. Veja bem os cantores, quem que se apresenta de forma indumentariamente boa, com uma visão bonita? Há um desrespeito total, por falta da educação. Nós temos que mudar isso. Não adianta, presidente Dilma, nós não temos material humano. E se material humano, no que eu estou dizendo, é no sentido de que esses professores tenham realmente conhecimento profundo daquilo que eles estão obrigados a ensinar. Em frente à minha casa, que é o Racanelo, eu fico na minha área lá e vejo os professores de educação física. Ele pega uma bola, dá para os alunos e vai lá sentar mexendo no celular. Cadê? Quem que vai fiscalizar isso? Nós não temos um cabeça, que é o secretário, que eu gosto muito dele, inclusive, mas eu quero que ele tenha noção do que está acontecendo e noção daquilo que ele representa como secretário municipal. Vamos levantar as nádegas da cadeira para poder fazer com que alguma coisa seja modificada. Não se pode, vereador Salim, continuar nesse estado de coisas. Nós estamos realmente subvertendo o processo. Estamos de encontro à miséria, à má educação, à má saúde, à má qualidade de ensino. Estamos aumentando o número de indigentes na cidade. Não se tem providência. Agora vem penitenciária. Agora o prefeito tira hora extra. Agora o prefeito, estou lendo aqui no jornal, não sei que jornal que eu li aí, está tirando a comida dos funcionários. Não sei se é verdade, também se não for verdade, o prefeito tem que responder. Eu só estou dando a notícia que eu li. Mas tudo isso para dizer que alguma coisa, o prefeito não traz o centro de convivência do idoso, vereador. O idoso em Ourinhos não tem para onde ir. Ele fica perdido. Para aqueles que têm condições, eles vão nas casas especializadas. Os que não têm condições ficam cheios de doenças, cheios de isolamento, sem carinho, sem afeto, sem o amplexo fraternal, inclusive filial, porque a experiência me ensina, o pai que chega com 70, 80 anos de idade e não tiver uma independência financeira, depender de filho, está desgraçadamente perdido. E esse idoso precisa de um centro de convivência. Precisa de um centro de convivência. O prefeito tem que sair às ruas para buscar essa verba. Eu estou vendo aqui em Pauçu, eu não sei onde eu li também, em Pauçu inaugurou, vereador Esquilo, o centro de convivência, esse jornal aqui, centro de convivência do idoso. Quer dizer, o cara nasce sem cultura e morre sem amplexo, sem ajuda. E ninguém faz nada. Ninguém faz absolutamente nada, a não ser esperar no fim do mês para receber o dinheiro muito mal ganho.
muito mal ganho. Muito obrigado, excelência. Com a palavra, o vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, por 10 minutos, excelência. Obrigado, presidente. Eu gostaria de permissão falar no local. Permissão concedida, excelência. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, munícipe, TV, internet, a todos que nos assistem. Eu gostaria de comentar a respeito de um requerimento que eu tive, deixei para explicação pessoal, para ter mais liberdade de falar a minha opinião. É a respeito do UPAS. O UPAS eu já tinha colocado a respeito que deveria ter o UPAS municipal devido aos problemas que já estão acontecendo. De uma hora para outra, um modelo de transição que Ourinhos está passando, ficando renegado mais de 20 anos, sem investimento na saúde e com todos os problemas, era de se esperar que ia faltar médico. A falta de médicos se faz assim desde da entrada do profissional que é recém-formado e que ele chega e encontra dificuldade para fazer parte de corpo clínico, encontra dificuldade para entrar numa Unimed, e eu passei por tudo isso, doutor Salmen. Então, esses médicos vão se ajeitando, procurando outros lugares e, às vezes, não fixam na cidade, e hoje a gente vive essa situação. Só que está havendo uma confusão a respeito do UPAS, que é a unidade de pronto atendimento, confundindo com o pronto-socorro. Pronto-socorro para atender urgência e emergência. O UPAS ele veio compensar, suprir as necessidades das filas do atendimento da UBS e fazer uma triagem para o pronto-socorro da Santa Casa. E com isso, fazendo um desafogamento da Santa Casa e uma compensação do atendimento da UBS. E a AME é a parte de especialidade que também vai complementar esse serviço. O pronto-socorro ele tem que ser melhor equipado e também mudando a sua forma de atendimento, um atendimento de excelência. Também não empurrando tudo para o UPAS, né, e tirando a responsabilidade do pronto-atendimento, do pronto-socorro, e jogando toda a responsabilidade para o UPAS. Então, nós temos que ter o SAMU, que vai intermediar essa direção entre o UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e o pronto-socorro. Eu acho que Ourinhos eles estão num caminho dessa transição que eu acredito que vai melhorar, tem que melhorar. Precisamos ter pessoas competentes e também reavaliar o modelo que está sendo colocado dentro do modelo de Secretaria de Saúde, que é um modelo centralizado na figura do enfermeiro. Porque nós sabemos que o líder se impera pela competência, não pela força. E na parte organizacional e na parte de coordenar, o enfermeiro é perfeito, está certo. A sistematização da saúde tem que estar mesmo na mão de quem tem hoje mais tempo, mais ali cuidando para fazer esse intermediário. Só que não podemos tirar a responsabilidade do médico. E hoje o que está vendo? Jogaram toda a responsabilidade, até tem uma frase que me falaram, que antigamente, antes do médico entrar na faculdade, ele pensa que é Deus, depois que ele sai da faculdade, ele tem certeza que ele é. E hoje parece que deixaram a responsabilidade para os filhos de Deus, que são os enfermeiros. Isso aí não é nenhuma crítica. Isso aí é uma coisa para se refletir e se pensar no modelo que está sendo criado. Então, eu acho que tem que ser o médico e o enfermeiro um complemento um do outro. Parceiro, como sempre foi. Não haver essa conotação de responsabilidade na mão de uns coordenadores e um secretário que ganha muito bem e o resto dos enfermeiros ganhando muito mal e com uma tamanha responsabilidade na mão e tirando toda uma responsabilidade, muitas vezes, do médico e ignorando completamente a questão do conhecimento e a questão de ter conhecimento de causa para poder discutir em termos de técnica, em termos de cuidados e em termos de tratamento, em termos de diagnóstico, que o enfermeiro não faz isso. Então, delegam-se hoje uma responsabilidade, parece que de uma forma de ter controle sobre o enfermeiro.
Então, eu acho que é muito uma questão política jogar uma responsabilidade em cima do enfermeiro sem ter um médico junto com a responsabilidade médica também para trabalhar de comum acordo e tendo sempre em mente que o mais importante é que tem uma vida ali, não uma questão de disputa de poderes. E delegaram poderes, só que não remuneraram em nada, deram muita responsabilidade para alguns, e a maioria hoje ganha um salário irrisório, que todo mundo fala do médico, mas o enfermeiro também, parece que nivelaram por baixo, achataram, tiraram a responsabilidade, deixaram todo o sistema com uma certa impressão que está funcionando e não está funcionando. É por isso que não funciona, porque não existe uma equipe multidisciplinar, não existe uma visão para se trabalhar na medicina preventiva e promocional. Então, o que acontece? Fica aquele oba-oba, e onde muitas vezes, diz que hoje nós estamos vivendo um momento que muitas vezes as pessoas que não sabem muito estão cheias de certeza, e os sábios diz que estão cheios de dúvida. O que será que está acontecendo? Porque nós, os profissionais médicos, não estamos assumindo as nossas responsabilidades perante o sistema de saúde. Então, precisamos sentar, parar com essa centralização, dividir responsabilidade, e o poder público e tanto a parte dos políticos, precisamos denominar responsabilidade para os profissionais médicos, não só para a parte de enfermagem. Então, é isso que a gente precisa fazer um debate de alto nível, delegar a responsabilidade para quem tem responsabilidade, para quem detém o conhecimento. Então, precisamos investir em medicina preventiva, precisamos melhorar as UBS, precisamos reestruturar todo o sistema de saúde de Ourinhos, visando que a UPAS e o AME, se não tiver um estudo, não só em cima de protocolo, porque protocolo, muitas vezes, o que é bom para um protocolo geral, muitas vezes não é adequado para a nossa cidade. Nós temos 250 médicos, nós não temos necessidade de estar delegando responsabilidade para, muitas vezes, para médicos de fora, de todo quanto é lugar, de todo quanto é lugar do país, sendo que nós temos médicos aqui na nossa região que podemos integrar todos os profissionais de alto nível que pode ser integrado no sistema de saúde aqui e fazer uma medicina de Ourinhos como é referência em toda a nossa região. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, com a palavra o vereador Lucas Pocai Alves da Silva, por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, vereadores e todos que nos acompanham, subo a essa tribuna para comentar alguns assuntos que eu venho lendo na imprensa e pessoas que nos procuram e que nos deixam triste, indignado com a situação que está. O primeiro caso é em relação ao IPTU, que a prefeitura acabou enviando para alguns munícipes para se pagar o IPTU pela segunda vez, a mesma parcela. E isso, para o contribuinte, tem aqueles que, às vezes, esquece que pagou, não sabe que não precisa pagar e acabam gastando dinheiro ali num erro da prefeitura. Então, isso acaba evidenciando também uma bagunça, né, na dívida ativa do passo administrativo. Inclusive, eu trouxe aqui 2 exemplos sobre este IPTU, que foi cobrado dos munícipes, e que, se isso continuar, daqui a pouco a própria prefeitura acaba levando essa questão para o judiciário. E aí o judiciário vai complicar ainda mais a situação daquele oriense. E até citou assim: o sistema só erra para a prefeitura, nunca é constatada a falha a favor do contribuinte. E todos nós sabemos que quando isso ocorre, o contribuinte deve ser ressarcido, inclusive
com o dobro do valor cobrado, pedindo o dobro do valor que eles pediram para ser pago novamente. Então, aqui é uma constatação que espero que se acertem as coisas lá, para que não aconteça mais esses casos. Outra matéria que me assustou foi aqui que o prefeito Toshio proíbe acompanhantes em viagens de pacientes com câncer que fazem quimioterapia em Jaú. Isso aqui me deixou muito triste, porque é o mínimo de uma prefeitura, nessa fase tão difícil para as famílias, poder um acompanhante dar a força, estar junto, com a fé de que ele vai superar aquela dor, e para até o tratamento, que todos sabem que o tratamento é muito complicado, desgastante, e que precisa de um ombro amigo, principalmente os familiares que acompanham. E aqui eu tenho até 2 depoimentos de pessoas que vivem esse problema, que eu vou aqui transmitir também. Uma senhora diz o seguinte: é desumano o que o prefeito está fazendo. A maioria das pessoas que vão para Jaú já tem idade avançada e dificuldades para se locomover. Após a quimioterapia, alguns mal conseguem parar em pé. Como essas pessoas vão fazer sem um acompanhante para ajudá-las? Isso foi uma usuária do serviço que disse. Aí a dona Elaine Jardim Pereira, de 41 anos, que tem uma filha, que é filha de uma paciente que usa esse transporte, diz o seguinte: é revoltante o que está acontecendo. O prefeito nunca deve ter passado por uma sessão de quimioterapia, não deve saber o quanto as pessoas ficam debilitadas, por isso está fazendo isso. Na época da eleição fizeram um monte de promessas, agora estão deixando o povo na míngua. Ela disse revoltada. E o pior disso tudo, essas pessoas são abandonadas, até esse é o termo realmente, na rodoviária, na madrugada. E tem que pegar o ônibus, o micro-ônibus, também de madrugada. Muitas chegam sem condições de andar, outras sem condições financeiras de pagar um táxi para poder ir até a sua casa. Então, isso realmente nos revolta. Espero que tome-se providências urgentes neste caso. Tem recurso. São pessoas que precisam. Nós aqui temos que trabalhar principalmente para as pessoas mais vulneráveis, que são aquelas que estão com problemas de saúde, são os idosos, são as crianças, são as pessoas portadoras de deficiência. Para essas pessoas, o poder público tem que ser o grande amigo, o primeiro parceiro, o aliado, para a hora que precisa, estar lá socorrendo. Outra situação que também eu li nesta semana, que após eleições, Toshio faz contenção de despesas e proíbe funcionários de escolas de comer merenda escolar. Eu até quero não acreditar que seja verdade isso, porque não é possível. Mas aqui são professora da rede municipal que diz o que está acontecendo. Ela diz: no dia seguinte ao fim da eleição, fomos surpreendidos com essa medida, que consideramos no mínimo ridícula. Até mesmo as merendeiras que fazem a comida foram proibidas de comer. Tem merendeira que, para não contrariar o prefeito, não está nem experimentando a comida para testar se está boa de sal. Olha o cúmulo disso. E aqui outra professora diz: quase todos os dias é a salsicha que se serve. Raramente tem frutas e as verduras que estão chegando à escola são de péssima qualidade. Aqui, como até o próprio vereador Dr. Salmen disse, a educação precisa melhorar.
tem bastante dinheiro na secretaria. Esse caso, se não fosse uma professora dizendo o que está acontecendo, eu duvidaria de que isso fosse verdade, mas é uma professora que está lá dentro, está passando por isso, está vivenciando esse caso. E aí, todos nós sabemos que crianças, muitas delas vão para a escola principalmente para se alimentar. E aí, a merenda servida acaba sendo de má qualidade, aí funcionários não podem se alimentar. O que é o preço, o custo de uma merenda, de uma alimentação para uma prefeitura? Não é nada, não é nada. E as pessoas que moram fora de Ourinhos, que moram na região, nas cidades circunvizinhas, que não têm condições de voltar para almoçar nas suas casas, como é que faz? Como elas ficam? Todo dia elas vão ter que pegar e ir almoçar em algum lugar, sendo que já estão lá, na escola, já tem alimentação lá. Realmente espero que até que a professora esteja errada, porque não podemos ser coniventes com essa situação. E o último caso, que saiu também num outro jornal, é em relação ao posto de saúde da Vila Odilon, que aqui diz que a insulina é armazenada em geladeira deteriorada e ao lado de alimentos. E aí o local, que demorou meses para ser reformado, está com problemas estruturais e medicamentos, como insulina e vacinas, que são guardados em locais inadequados. Olha, nesse caso, eu apresentarei um requerimento pedindo informações sobre as reformas que foram feitas, especificando as reformas e os custos delas, para que nos passe e que possamos entender o porquê dessa situação. E a gente vem aqui levantar esses casos para que realmente ecoem para todo o município, para toda a cidade, principalmente para o prefeito, que é o comandante do navio chamado Ourinhos. E eu espero que ele, que eu sei, nós todos sabemos que tem pretensões políticas. Então, que ele olhe com carinho esse final de gestão, que ele não termine essa gestão com marcas negativas, que ele possa reverter isso e solucionar esses casos para que tenha êxito no término de sua gestão. Muito obrigado. Não havendo mais orador, questão de ordem do vereador Dr. Faué Salmen. Senhor presidente, não, vereador, nós temos mais de 10 projetos, incluindo os de urgência, e gostaria que nós prosseguíssemos os nossos trabalhos. Ouvido o plenário. Eu coloco em deliberação do plenário a solicitação do vereador Dr. Faué Salmen. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário, então, a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental, para darmos início, então, à ordem do dia. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Edivaldo Luciabel. Presente. Dr. Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Frednis Corrêa Leite. Dr. Jadir Grilo. Antônio Amaral Júnior. José Claudinei Messias. Presente. Lucas Pocai. Dr. Salim. Presente. Ivonei Rodrigues. Presente. 11 vereadores presentes. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia e de imediato, então, passamos à deliberação dos requerimentos de urgência lidos e das matérias previamente pautadas. Coloco em discussão o requerimento número 1245/2012, de procedência do vereador Silvio Rodrigues, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 107/2012, oriundo do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 7.540,49 e da outras providências. Está em discussão.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Divaldo Luciabel. Sim. Dr. Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Frednis Correia Leite. Dr. Jadir Grilo. Sim. José Claudinei Messias. Sim. Lucas Pocai. Dr. Salim. Ivonei Rodrigues. Sim. 11 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. E por contar com o parecer favorável já lido, eu coloco então em discussão o projeto de lei número 107/2012, procedente do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 7.540,49 e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1246/2012, de procedência do vereador Dr. Salim Mata, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 108/2012 do senhor prefeito municipal, que altera os anexos 2, 3 da lei número 5.399, de 16 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual e anexos 5 e 6 da lei número 5.642, de 6 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2012 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Antônio Amaral Júnior. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Sim. Divaldo Luciabel. Sim. Dr. Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Frednis Correia Leite. Sim. Dr. Jadir Grilo. Sim. José Claudinei Messias. Sim. Lucas Pocai. Dr. Salim. Sim. Ivonei Rodrigues. Sim. 11 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. Por contar também com parecer favorável já lido, coloca em discussão o projeto de lei número 108/2012, proposto pelo senhor prefeito municipal, que altera os anexos 2, 3 da lei número 5.399, 16 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual e anexos 5 e 6 da lei número 5.642, de 6 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2012 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o requerimento número 1247/2012, de procedência do vereador Silvonei Rodrigues, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 109/2012 do senhor prefeito municipal, que altera os anexos 2, 3 da lei número 5.399, de 16 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual e anexos 5 e 6 da lei número 5.642, de 6 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2012 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Antônio Amaral Júnior. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Sim. Divaldo Luciabel. Sim. Dr. Salmen. Sim. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Frednis Correia Leite. Sim. Dr. Jadir Grilo. Sim. José Claudinei Messias. Sim. Lucas Pocai. Dr. Salim. Sim. Ivonei Rodrigues. Sim. 11 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. Aprovado e por contar com parecer favorável lido, coloco em discussão o projeto de lei número 109/2012, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que altera os anexos 2, 3 da lei número 5.399, 16 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual e anexos 5 e 6 da lei número 5.642, de 6 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2012 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1248/2012, de procedência do vereador Dr. Salim Mata, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei complementar número 24/2012 do senhor prefeito municipal, que altera
hierarquia de via para a rua Pedro Alexandre e seus prolongamentos, na Lei Complementar número 499, de 28 de dezembro de 2006. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Antônio Amaral Júnior. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Sim. Divaldo Luciabel. Sim. Dr. Salmen. Sim. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Frednis Correia Leite. Sim. Dr. Jadir Grilo. Sim. José Claudinei Messias. Sim. Lucas Pocai. Sim. Dr. Salim. Sim. Vonei Rodrigues. Sim. 11 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. E por contar com os pareceres favoráveis já lido, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 24/2012, proveniente do senhor prefeito municipal, que altera hierarquia de via para a rua Pedro Alexandre e seus prolongamentos, na lei complementar número 499, de 28 de dezembro de 2009. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Antônio Amaral Júnior. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Sim. Divaldo Luciabel. Sim. Dr. Salmen. Sim. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Frednis Correia Leite. Sim. Dr. Jadir Grilo. Sim. José Claudinei Messias. Sim. Lucas Pocai. Sim. Dr. Salim. Sim. Vonei Rodrigues. Sim. 11 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1249/2012, de procedência do vereador Carlos Alberto Costa Prado, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 113/2012, de autoria do vereador Antônio Amaral Júnior, que declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Ourinhos. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Antônio Amaral Júnior. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Sim. Divaldo Luciabel. Sim. Dr. Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Frednis Correia Leite. Sim. Dr. Jadir Grilo. Sim. José Claudinei Messias. Sim. Lucas Pocai. Sim. Dr. Salim. Sim. Vonei Rodrigues. Sim. 11 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. Aprovado e por contar com os pareceres favoráveis já lidos, coloco em discussão o projeto de lei número 113/2012, de autoria do vereador Antônio Amaral Júnior, que declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Ourinhos. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis digam, permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 110/2012, de autoria do vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Carlos Minucci. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 111/2012, oriundo do vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua João Rodrigues. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 112/2012, procedente do vereador Dr. Salim Mata, que dispõe sobre denominação de via pública, Avenida Vereador Múcio Correia da Silva. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na hora do dia, consulta o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Dr. Salmen. Com a palavra, o vereador Dr. Faués Salmen. Por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero ser rápido. Eu disse e repito, a população negativou o governo do prefeito Toshio Misato. Isso foi demonstrado nas urnas. Eu queria ver o prefeito sozinho com a Belkis no palanque, sem nenhum ator
principal do lado para ver quantos votos teria. E agora há a iminência terrivelmente preocupante, senhor presidente, da instalação de uma penitenciária. Se vossas excelências não sabem, a cidade que recebe uma penitenciária é uma cidade insegura, preocupada. Porque normalmente há fuga de presos. E normalmente essas cidades onde existem as penitenciárias, as famílias dos presos, mulheres, tios, tias, sobrinhos, netos, eles acampam, vereador Carlinhos, na cidade, trazendo o caos, a desordem e o choque social. Eu pediria, senhor presidente, que Vossa Excelência, em nome da Câmara, envidasse todos os esforços possíveis e imagináveis para que o prefeito, que não tem força política, buscasse essa força política através do Mauro Bragato, através de Milton Monte, através da ajuda do vereador Antônio Amaral Júnior, para que isso não acontecesse. Não ferisse a suscetibilidade do nosso povo, deixando com que as famílias fechem as suas janelas e as suas portas a ferro, na expectativa de que realmente elas podem, de uma hora para outra, serem assaltadas ou serem visitadas por presos da penitenciária. Eu acho que seria o maior desastre político-administrativo da nossa cidade, por que não dizer da nossa região. O prefeito tem que evitar que áreas disponibilizadas ou disponíveis do município sejam imediatamente decretadas de utilidade pública para o município, para que o Estado não veja essa área e faça a ele a desapropriação, para que possa, evidentemente, implantar esse sistema de aprisionamento. Eu acho que, ao lado de tantos problemas, nós temos que evitar pelo menos esse. Temos que pedir encarecidamente para que forças, não sei de onde, se unam para que isso não se transforme em realidade. Porque nós vamos passar por uma preocupação. Vossas Excelências não imaginam quem, eu que sou advogado penalista, por excelência, que frequento fóruns onde existem penitenciárias, para ver o fulgor negativo da população, o medo permanente com que eles ficam vivendo nessas cidades. E não queremos que a nossa cidade, pelo menos é uma cidade pacata, tranquila, sossegada, com um nível de criminalidade um dos mais baixos da região, possa ser objeto, evidentemente, de ataques de criminosos, que não têm o que perder e são inconsequentes em suas atitudes. Muito obrigado, Excelência. Com a palavra, o vereador Antônio Amaral Júnior, por 10 minutos, Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa presentes, pessoas que nos assistem. Senhor presidente, nesse último final de semana, o conselho do mandato do nosso deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, se reuniu mais uma vez, conselho este que se reúne por diversas ocasiões durante o ano, mas esta última reunião de final de ano é para que os membros deste conselho, e aqui na cidade de Ourinhos nós temos várias pessoas que integram o Partido dos Trabalhadores, e gostaria de citar e parabenizar
o vereador eleito Antônio Carlos Mazetti, o Tico, e também um outro vereador eleito, Inácio JB Filho, que já faziam parte desse conselho e que trouxeram uma boa notícia. Mais R$300 mil vão ser apresentados a título de emenda para a cidade de Ourinhos, com o objetivo da compra de um ônibus, vereador Salmem, para fazer um transporte com dignidade para a nossa população, pacientes do Sistema Único da Saúde e que diariamente vão até a cidade de Jaú para fazer um tratamento penoso, um tratamento difícil, que abala não só fisicamente as pessoas, mas principalmente emocionalmente. E esse ônibus é para ser um ônibus grande, de boa qualidade e com ar-condicionado, para demonstrar que o poder público tem sentimento, que as pessoas que ocupam cargos querem sim representar bem e principalmente tratar bem a população que nós, enquanto ocupantes de cargos públicos, temos o dever. Esses dois líderes, o Antônio Carlos Mazetti, o Tico da Boa Esperança, Inácio JB Filho, mesmo antes de ocuparem o cargo nesta casa, já vem trabalhando há muito tempo, em parceria com o deputado Vicentinho, que é um parceiro da cidade de Ourinhos, desde a sua primeira eleição, visita essa cidade, fez campanha, vem fazendo campanha, mas nunca esqueceu essa cidade. Então, é um deputado que nos dá orgulho de falar sobre o seu comportamento com o objetivo de atender bem aqueles que depositaram um voto de confiança. Mas nós gostaríamos que os novos vereadores cuidassem com muita atenção, junto ao poder público municipal, ao poder executivo, para que não ocorresse o que ocorreu com outras emendas do deputado Vicentinho, que infelizmente esse dinheiro, ou muitos recursos, foram perdidos. 250 mil para a cobertura da piscina do Monstrinho, 150 mil reais para a aquisição de um micro-ônibus, 250 mil reais para ampliação, reforma da Benedita Cury, da Escola de Educação Infantil Benedita Cury, e 150 mil reais para a construção de uma sede da ASORO, Associação dos Passarinheiros de Ourinhos. Também foi perdido esse recurso, porque houve incompetência por parte da atual administração e esse recurso, ou esses recursos, foram perdidos. Então, nós esperamos que, já dissemos aqui, em uma outra ocasião, que nós desejamos que a nova administração que vem por aí, que ela tenha sucesso e que ela trate de forma mais responsável esse recurso que é para o orçamento de 2013. E desejo que, nos próximos 4 anos, os nossos novos vereadores eleitos, eles obtenham cada vez mais, e eu tenho certeza que não só através do deputado Vicentinho, mas através de outros deputados, eles irão conseguir mais benefícios para a nossa população. Senhor presidente, aqui esta tribuna já foi utilizada por muitas vezes, por vários vereadores, para falar a respeito do bairro Itaipava. O bairro Itaipava, que sofre ainda hoje com problema de regularização dos seus terrenos, dos seus lotes, suas chácaras, e que por conta disso, o Poder Executivo, por diversas vezes, disse que não foi possível, através de recursos, seja do governo estadual ou principalmente do governo federal, fazer lá as melhorias que a cidade toda vem conseguindo nos últimos anos, que principalmente aquilo que mais as pessoas esperam, que mais as pessoas querem, em termos de infraestrutura urbana, que é a colocação de guias, de sarjeta, galerias e principalmente o asfalto. Mas antes disso,
Agora está sendo colocado, ou melhor, está sendo implantada a rede coletora de esgoto, mas num ritmo muito lento. E a reclamação, a última, das pessoas que residem lá, que eu encontrei nesse final de semana, é que é feito o buraco para a colocação dos tubos, e após isso, simplesmente aquela terra retirada, ela é removida para tampar o buraco, mas sem a devida compactação. E lá são estradas, vamos dizer, está mais para a estrada rural do que para realmente ruas. Mas ali já estavam compactadas, com o passar do tempo, o tráfego que tem ali no dia a dia, até mesmo por diversas vezes foram colocados lá cascalhos, pedregulhos, enfim, agora estão tirando, fazendo buraco, removendo a terra, e com essas chuvas que vêm ocorrendo, nesse último final de semana, um carro ficou atolado, porque não houve a compactação, choveu, molhou, e o carro ficou com 2 rodas dentro daquele buraco onde a terra não havia sido compactada. Agora, os moradores daquele bairro têm frequentemente feito reclamações, pedidos para a prefeitura. É questão de bom senso. Já que está sendo feito esse tipo de serviço, e a SAI ela não possui a estrutura necessária para dar conta do serviço que tem que ser feito na sua totalidade, que faça uma integração, que isso está colocado dentro da lei orgânica do nosso município, e, acima de tudo, na cabeça das pessoas que têm bom senso, que vá lá e faça um trabalho de forma conjunta com o departamento, ou melhor, a Secretaria de Obras, que, aliás, tem sido muito cobrada a participação dela por parte de moradores, e que, depois que passou a eleição, não se vê mais a movimentação dessa secretaria naquele bairro. Então eu venho aqui a esta tribuna para fazer o relato daquilo que é uma realidade hoje, que infelizmente essas chuvas elas vão, ou melhor, felizmente, né? As chuvas elas estão ocorrendo no tempo certo, no período certo, só que o poder público tem que ter muito mais responsabilidade e muito mais, vamos dizer, respeito com as pessoas, ainda mais naquele bairro. Se tem os problemas que tem, a gente sabe que tem, de regularização, e aí não consegue ter realmente convênios de fora para fazer benfeitorias lá, mas tem até um TAC, que está para ser assinado há muito tempo, um termo de ajustamento de conduta aqui no Fórum Municipal, e que o Poder Executivo tem se negado, tem protelado a assinatura, porque sabe que não vai conseguir dar conta. Então, se começa a fazer alguma coisa, o pouco que seja feito, mas que seja feito bem feito. Então, é isso, senhor presidente. Nós não podemos, de forma nenhuma, perder a sensibilidade, porque, às vezes, as pessoas entram no meio da política e acham, não, tal coisa é normal, isso é assim mesmo. Não é, não. Nós temos sempre que ficar com a nossa capacidade de indignação mantida em dia, porque senão nós não vamos de forma nenhuma representar bem a nossa população aqui nessa casa. Muito obrigado. Com a palavra o vereador José Claudinei Messias, por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet, boa noite. Senhor presidente, primeiro, venho a essa tribuna para... Alguns meses atrás, eu tratei do trevo da BR-153 com a rodovia Raposo Tavares, da qual eu intitulei como Terra de Ninguém, que há décadas joga-se para o governo federal, governo estadual, a construção daquele trevo de maneira definitiva. Após o processo de concessão das rodovias, houve também esse embate entre a Transbrasiliana e a concessionária Carta, para ver qual dessas concessionárias seria responsável pela construção definitiva daquele trecho. E também disse nessa tribuna, excelência,
que a variante ligando a BR-153 já estava praticamente pronta, como agora, de fato, já está praticamente pronta mesmo. E aquele trevo, onde, ao se chegar a ele, encerrava, havia uma placa dizendo que fim da concessão da CART, fim da concessão da Transbrasiliana, mostrava que era terra de ninguém. E hoje, Excelência, estive passando por aquele local e realmente a terra de ninguém passou a ser de alguém. Aquele trevo que há mais de 30, 40 anos é um sonho, não apenas da população de Ourinhos, dos municípios circunvizinhos, mas de todos que passam por aquela região, vindos do Mato Grosso, vindos do sul do país, da capital, que transitam por aquele local, vão ter um trevo seguro, Excelência. Então vem essa tribuna para dizer que realmente essa união de forças entre governo estadual e governo federal, concessionária CART e concessionária Transbrasiliana, está dando resultado, Excelência. E espero que em um curtíssimo espaço de tempo essa obra possa ser entregue e o que é uma vergonha nacional está ficando muito bom. E pelo projeto aprovado, haverá também a duplicação da base da Polícia Rodoviária Federal até o acesso próximo a Ribeirão do Sul. Então, são obras que realmente vão trazer segurança e dignidade para o povo de Ourinhos, que vai deixar de ter essa marca desse trevo que era conhecido como terra de ninguém. Hoje passa realmente a ser do povo brasileiro, Excelência, porque ali passam veículos pesados de passeio, ônibus, de todos os cantos do país. Ourinhos é considerado um dos maiores entroncamentos rodoviários do Brasil. Nós temos aqui acesso para todos os cantos e faz realmente reforçar essa ideia de intermodalidade, de potencial realmente de intermodal de cargas, Excelência. E com esse trevo, com certeza, vai abrilhantar muito mais. Excelência, causou uma preocupação essa matéria que eu vi também, falando da construção de uma penitenciária ou presídio aqui em Ourinhos, como bem disse o vereador Faué Salmen. Eu pesquisei, Excelência, liguei na prefeitura e a informação que havia que não tem nada, não existe nenhum projeto, não tem nenhum presídio, não existe nada aqui para Ourinhos. E eu consultando a internet, e através de um grande amigo, ele me passou um link, houve sim, Excelência, uma citação em 23 de janeiro desse ano sobre a questão do estudo de impacto ambiental para construção, talvez, de um presídio. Mas, Excelência, isso daqui no site do Ministério Público. E consultando, Excelência, o que tem, na verdade, lá, são todos os estudos de impacto ambiental para a construção do CR. Às margens da rodovia Raposo Tavares, próximo ao Rio Pardo, e que está em estudo ambiental. Creio que possa ter ocorrido um equívoco aqui no texto. Então, o que nós temos de efetivo para Ourinhos, Excelência, é a construção do CR. Já foi aprovado por essa casa, já foi aprovada a autorização para a área ser destinada à construção desse CR, nas proximidades do Rio Pardo, na saída para Salto Grande da rodovia Raposo Tavares. Com certeza, Excelência, o Centro de Ressocialização em Ourinhos é um exemplo para o Estado de São Paulo, pela maneira séria com que ele vem sendo administrado, e que, inclusive, sempre foi citado aqui nessa tribuna várias vezes, não apenas por esse vereador, do trabalho que o CR vem prestando. Então, o que tem de efetivo, Excelência, é a expectativa de que se desative o CR na Avenida Jacinto Sá e seja transferido o mais rápido possível para as novas instalações. O que está demorando, Excelência, é o início das obras. O que está demorando por parte do Estado,
E creio que deve haver uma cobrança, Excelência, por parte dessa casa. Amanhã nós temos um requerimento sendo apresentado nesse sentido, para cobrar o posicionamento do governo do Estado do porquê do não início dessas obras. Essa lei foi aprovada no final do ano passado. Havia 4 anos, se não me falha a memória, para que haja o início, mas a necessidade, ela é urgente, Excelência, que se construa esse centro de ressocialização, que tire da região central, que é a grande reclamação dos moradores das imediações ali da Jacinto Sá, da Barra Funda, todos os bairros adjacentes ali, à antiga cadeia pública de Ourinhos, Excelência, onde funciona o CR de maneira eficiente, porém, sem ter as devidas condições necessárias para desempenhar todos os trabalhos para a ressocialização dos detentos que lá estão. Então, Excelência, creio que foi um equívoco essa forma como o próprio MP se manifestou no seu site, mas, pesquisando, Excelência, não tem nada de penitenciária ou presídio para Ourinhos. Tem sim a construção de um em Bernardino de Campos, que já está em fase adiantada. É o único da região que consta lá na pesquisa realizada. Então, com relação ao centro de ressocialização, ali na rodovia Raposo Tavares, nas proximidades do Rio Pardo, nós já estamos encaminhando esse requerimento, Excelência, para a próxima sessão, para que o governo do Estado, o senhor secretário de Segurança Pública, secretário de Administração Penitenciária, se manifestem, Excelência, com relação às obras. A nossa parte foi feita, a parte da Prefeitura foi feita, para que essas obras iniciem o mais rápido possível. Já existe projeto. Creio que essa preocupação com o impacto ambiental, que o ano passado havia essa preocupação realmente, me parece que já está resolvida. Se não tiver nenhum óbice, nenhum obstáculo à construção do centro de ressocialização, que se faça definitivamente, que se possa implantar efetivamente. Então, a priori, Excelência, salvo melhor juízo, se nem as informações que nós obtivemos hoje, é que o que está aprovado para Ourinhos é um centro de ressocialização. Fora isso, nada de oficial foi encaminhado para nós. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Não havendo mais... Com a palavra, o vereador Lucas Pocai Alves da Silva, por 10 minutos, Excelência. Peço permissão para... Permissão concedida, Excelência. Também, senhor presidente, vereadores, gostaria também de me pronunciar sobre esse assunto das penitenciárias, que é instigante. Como foi dito muito bem pelo vereador Dr. Salmen, é um prejuízo muito grande se isso vier a acontecer. A construção da penitenciária em Bernardino de Campos, que já é uma realidade e está já bem avançada as obras, já vai trazer consequências ruins para Ourinhos, pois Bernardino está do lado de Ourinhos, né? Está muito próximo e toda a região sofre com isso. Aqui em relação a Ourinhos, o que me estranha é que existe uma lei, a Lei Municipal 4.976, de 1º de novembro de 2005, aprovada por esta Casa em 2005 e sancionada pelo prefeito Toshio, que proíbe a instalação de penitenciárias, centros de ressocialização e similares em todo o território do município de Ourinhos. Nós sabemos, já andei estudando sobre o assunto, que existe um contrassenso se é legal ou não esta lei, mas que essa lei ainda vigora em Ourinhos, vigora. Mesmo se ela for inconstitucional, ilegal, mas ela ainda não perdeu sua eficácia aqui no município, porque não houve nenhuma alteração em relação a isso. E aí, no site do Ministério Público, como o vereador Messias já disse, sai um título em que o MP apura se construção de presídio em Ourinhos obedece à legislação ambiental. Essa palavra nos preocupa. Presídio, penitenciária.
que o centro de ressocialização que foi aprovado, que está aí, já existe em Ourinhos desde 2005. O centro de ressocialização, para quem não sabe, foi inaugurado depois da lei que proibia a construção. Foi inaugurado em 25 de novembro. E a lei foi sancionada dia 1º de novembro de 2005. Então já houve aí um contrassenso. Mas o Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar se essa construção de um presídio na cidade de Ourinhos está de acordo com a legislação ambiental. Esse artigo é da Assessoria de Comunicação Social do Ministério Público do Estado de São Paulo. E aqui o que mais nos preocupa, e eu gostaria realmente de saber ao certo esses dados, eles perguntam, questionam e requisitam informações sobre o local onde será construída a penitenciária e a capacidade da unidade. Então, precisamos sim ficar atentos a isso, porque eu já vi, já em outras cidades, o CR virar penitenciária em um passo. E daqui a pouco faz um CR grande, com grande ocupação, e o governo instala ali a penitenciária. E uma penitenciária em Ourinhos seria um prejuízo enorme, em todos os sentidos. Meio ambiente, turismo, habitação, para a cultura, para a economia, para a segurança. Por quê? Porque, como já disse o vereador Salmem, vem toda a família dos presos para cá. E aí, o município vai ter que abrigar os problemas de saúde para atender aqueles que tiverem problemas de saúde, habitação para aqueles que não tiverem condições de comprar a sua casa, que normalmente eles não têm, escola, creche. Se hoje nós já temos falta de creche, falta de vagas nas escolas, imagine com esse aumento populacional da família carcerária. Então nós temos sim que nos preocupar. Acho importante essa medida de tomarmos ciência, de fazermos os requerimentos, os pedidos de informação para os órgãos competentes, para o Ministério Público que está apurando, para o governo do Estado, para a Secretaria da Penitenciária, da Administração Penitenciária. Inclusive, até por ele, na última vez que o secretário esteve no município, que é até Lorival Gomes, ele afirmou que as novas unidades prisionais no Estado é uma realidade, que o projeto de construção de prisão tem que avançar. Então, isso preocupa essas declarações. Se eles querem ampliar, se eles precisam buscar construir 50 mil novas vagas, vão ter que achar cidades. E nós, como representantes do povo, sabemos que a grande maioria da população é contra, sabe do prejuízo que traz uma penitenciária. Não adianta se falar, vai trazer emprego, que não traz emprego, porque na grande maioria, para não se dizer na totalidade, dos empregos gerados numa penitenciária são concursados, pessoas de todo o Estado, todo o Brasil, presta a prova, passou, não interessa de onde ele vai, vem para a cidade. Então não vai gerar emprego na cidade. Então nós sabemos que é uma questão muito delicada e que nós temos que ter sensibilidade para estar tratando deste assunto. Espero realmente que façamos até, é importante, às vezes até uma comissão, para ir atrás, para verificarmos, que Bernardino já vai sofrer as consequências. E agora Ourinhos. Então é muito preocupante, principalmente no final de um mandato que se encerra neste ano. Muito obrigado, senhor. Não havendo mais orador inscrito, comunico que as matérias para a próxima sessão ordinária serão recebidas até às 10 horas de amanhã, terça-feira, devido ao feriado. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 19 de novembro, segunda-feira, às 19 horas,
Agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.